spoiler na tela, porque hoje vamos falar do 7º episódio da 9ª temporada de Rick and Morty, que é o Morty Gully The Last Rick Forest. É um episódio em que Rick e Morty descobrem que talvez invadir o planeta dos outros, roubar ceia de árvore mística, achando que nada vai acontecer, é um grande engano. E olha, esse episódio parece uma grande mistura de aula de biologia, crise espiritual, interestelar, Rei Leão e Spore, e aquele momento em que você percebe que o Rick Sanchez talvez seja só um tiozão bêbado com um diploma de Deus. Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao canal Entre Dimensões. E hoje a gente vai falar sobre um episódio que, na minha opinião, funciona muito bem como uma aventura solta, mas que também mostra por que essa 9ª temporada está ficando cada vez melhor. É sério, eu sei que Rick and Morty já teve uma fase que parecia que os roteiristas estavam escrevendo o roteiro enquanto caíam de um portal, mas essa temporada ela tá muito redondinha. O episódio começa com Rick and Morty chegando em um planeta florestal para pegar uma seiva espacial. E aqui já começa um mistério. O episódio nunca explica exatamente para que vai servir essa ceia. Pode ser combustível, pode ser remédio, pode ser uma bebida premium interdimensional, pode ser cachaça de árvore alienígena gourmetizada. Sabe, daquelas que o Jerry compraria achando que é orgânica. Bom, o mais importante é que o Rick quer a seiva, e quando o Rick quer alguma coisa, ele não pergunta, ele não negocia, ele não preenche nenhum formulário ambiental, ele simplesmente invade, rouba e depois reclama quando a natureza processa ele com violência. Só que dessa vez a árvore não é uma árvore comum, ela é uma entidade antiga, praticamente um deus da floresta chamado Warden. E ela claramente tem um problema com viajantes espaciais, o que é compreensível, né? Imagina você lá, milhares de anos, sendo uma árvore sagrada, toda plena, cheia de fotossíntese, toda respirem as minhas raízes, e do nada aparece um velho bêbado azul com um neto ansioso, arrancando a seiva como se fosse caldo de cana no shopping. Bom, a árvore reage e prende Rick and Morty em um mundo subterrâneo, tipo prisão biológica, um biodomo onde eles são transformados em células ou amebas, e precisam evoluir de novo para tentar recuperar os seus corpos. E aqui tá a grande sacada do episódio. Toda vez que eles morrem, eles recomeçam o ciclo. É uma mistura de reencarnação com evolução de espécies, só que do jeito Rick and Morty. Ou seja, com trauma, morte, piada de bosta e um adolescente entrando em crise existencial a cada 3 minutos. E já de cara eu quero falar sobre uma coisa que foi muito interessante para mim. Esse episódio, ele deveria durar milhares e milhares e milhares de anos, porque eles evoluíram várias vezes. E isso realmente, através da teoria da evolução de Darwin, ela demanda muito tempo. Mas como que isso iria acontecer dentro do mundo de Rick and Morty? Bom, se vocês perceberem, no início do episódio, eles chegam no planeta e o planeta está perto de um buraco negro. Isso não lembra nada, não? Não lembra Interestelar e Gargantua? O tempo passa diferente ali. Então isso pode significar que esses milhares de anos vividos podem ter sido apenas alguns minutos aqui no nosso mundo, ou, obviamente, no mundo de Rick and Morty. Cara, isso é sensacional! E o título, Morty Gully The Last Rick Forest, é uma referência clara a Ferngully The Last Rainforest, aquela animação dos anos 90 sobre natureza, exploração ambiental e um lenhador que encolhe e vai parar no meio da floresta. Só que aqui, ao invés de uma mensagem ecológica fofinha, Rick and Morty pega a ideia e fala: legal, mas se a natureza fosse um sistema cruel, religioso, evolutivo e levemente psicopata? Então começa uma jornada evolutiva dos dois. Rick and Morty percebe que precisam sobreviver, morrer, renascer, se adaptar e ir avançando de forma biológica. Eles passam por formas simples e vão tentando virar criaturas mais complexas. E o episódio vira praticamente uma versão insana de Spore. É isso mesmo, lembra do jogo? Só que sem a parte fofa do joguinho, tá? Aqui não tem criatura bonitinha dançando para fazer amizade. Aqui é a seleção natural com o Rick bêbado narrando desgraça e o Morty descobrindo que não sabe absolutamente nada sobre biologia.
E essa é uma das melhores piadas do episódio. No final, depois de passar por tudo aquilo, o Morty pega um livro de biologia achando que agora virou Charles Darwin do multiverso. O Morty passou milhões de anos simbólicos evoluindo, ainda saiu com a mesma energia de um aluno que abre o livro na véspera da prova e fala: meu Deus, não vai dar. Bom, um dos momentos mais engraçados é quando o Morty morre porque não aprendeu a respirar direito. Olha que humilhação. O menino sobrevive à dimensão Cronenberg, Evil Morty, Cidade dos Ricks, traumas familiares, mas perde para uma função básica de puxar o ar. E o Rick, para voltar junto com ele no ciclo, se afoga de propósito, só para depois reclamar da força de vontade necessária para fazer isso. Bom, isso é muito Rick. Ele toma uma decisão absurda e faz exatamente o que precisa fazer. Ainda reclama como se alguém tivesse a obrigação de ajudar ele o tempo inteiro. Nesse ponto, o episódio começa a mostrar que a violência é quase necessária dentro daquele ecossistema. Eles precisam competir, se defender, dominar, morrer e tentar de novo. Parece uma aula de biologia, mas uma aula dada por um professor que perdeu a paciência no primeiro slide e resolveu soltar predadores lá no meio da sala. A evolução ali não é bonitinha, não é olha a borboleta que saiu do casulo. É mais, parabéns, você desenvolveu patas e agora corra porque um gorila vai te usar como petisco. E é aí que vem a parte interessante. Rick e Morty seguem caminhos diferentes. E depois do episódio Rick e Red, eu pensei que o Rick ia começar a tratar o Morty melhor. Talvez tenha aprendido alguma coisa, talvez o velho narcisista tinha dado um passo mínimo em direção à humanidade. Claramente não. Rick e Morty olha para nossa esperança e fala: isso é fofo, agora senta aí e assiste o avô abandonar o neto no ciclo evolutivo. Bom, o Rick se separa do Morty e segue um caminho mais Rick possível. Dominar espécies mais evoluídas, formar um exército, criar estratégia militar e tentar enfrentar Deus, que nesse caso é uma espécie de árvore gigante. O Rick literalmente transforma a evolução em campanha de guerra. O homem olha para a vida da natureza, para o ciclo da existência e pensa: dá para militarizar isso aqui? Enquanto isso, o Morty encontra um grupo mais pacifista, amigos que tentam evoluir por outro caminho. Eles viram espécies mais simples, passam por abelhas, moluscos, peixes, tartarugas, várias formas de vida, e o Morty começa a perceber uma coisa: aquele caminho também não está levando a lugar nenhum. Em algum momento, ele se toca que boa parte daquele ciclo basicamente é comer, sobreviver, virar comida, comer coisa nojenta e repetir. E aí vem uma das viradas mais legais do episódio. O Morty decide parar de tentar dominar a natureza e passar a se entregar a ela. Ele evolui para um musgo, para alga, para vegetação, até virar praticamente uma floresta inteira. É poético, é bonito, é visualmente lindo e também hilário, porque o Morty finalmente encontra a paz virando paisagismo. O menino não conseguiu ser popular na escola, não conseguiu ter uma vida romântica decente, mas consegue virar ecossistema. Palmas para ele. Enquanto isso, o Rick comanda espécies mais fortes, vira uma figura quase de líder guerreiro e tenta derrubar a árvore Deus, na base da força. Só que ele falha miseravelmente, porque esse episódio está dizendo algo bem Rick e Morty. Talvez nem sempre inteligência e violência resolvam tudo. Às vezes o universo é maior que o Rick. Às vezes Deus é uma árvore. Às vezes essa árvore dá uma surra metafísica em um velho que se acha invencível. Bom, a referência ao Rei Leão nesse trecho é maravilhosa, especialmente quando o episódio brinca com aquela ideia de ciclo de vida e o Rick ainda manda uma vibe musical. É como se o desfecho dissesse: lembra da música bonita sobre o equilíbrio da natureza? Então, agora imagina isso com amebas traumatizadas e bosta reciclada. Aí entra a crítica mais forte do episódio. A árvore é apresentada como uma espécie de divindade, uma força acima de outros seres, mas, no fundo, ela se alimenta do ciclo de morte, conflito e violência dentro do biodomo. Ou seja, ela não está ensinando ninguém a evoluir por bondade. Ela está mantendo-se em um sistema onde seres sofrem, morrem, renascem e continuam presos,
porque isso alimenta o poder dela. Rick and Morty adora brincar com religião, e aqui mistura reencarnação, evolução e crítica a sistemas de controle. É quase como se dissesse, e se o seu Deus não quisesse sua salvação, mas apenas que você continuasse preso no sistema, porque isso sustenta o poder dele. Pesado, né? Sim, mas como tem bicho comendo bosta, a série consegue disfarçar filosofia com nojeira. E quando Rick e Morty se reencontram, eles entendem que a solução não é vencer o ciclo de forma dura, de forma bruta. A solução é quebrar o sistema. O Morty, ele vira a natureza, vira fonte de alimento. E os animais passam a viver em um ecossistema mais pacífico, usando a vegetação e, sim, alimento dessa vegetação como seus resíduos. E é nojento, mas no final das contas também funciona. Também isso acaba enfraquecendo a árvore, porque se ninguém está se destruindo o tempo todo, ela perde a fonte de energia dela. Olha que interessante, a violência era necessária para a evolução naquele ambiente, mas a paz vira a forma de derrotar quem controla a violência. Só que como isso é Rick and Morty, não termina com uma lição bonitinha e um abraço coletivo. Eles derrotam a árvore, todo mundo comemora, e aí vem a grande pergunta. Beleza, e agora? Eles voltam ao normal? Bom, ninguém sabe. Rick and Morty poderiam ajudar todo mundo, claro. Eles poderiam explicar o plano. Sim, eles poderiam ficar e resolver todo o problema do coletivo. Mas nós estamos falando de Rick and Morty. Então eles fazem o quê? Eles mandam todo mundo fechar os olhos e acreditar em alguma coisa. Fogem escondido como dois golpistas de retiro espiritual. É maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. Depois de toda a jornada, depois de todo o aprendizado sobre vida, morte, natureza, compreensão e evolução, eles ainda são eles. O Rick continua sendo Rick e o Morty continua sendo Morty. A grande evolução moral deles dura menos do que a paciência do Jerry tentando abrir um pote de maionese. Bom, eles voltam para casa, caem no sofá. A Summer, ela tá lendo um livro de biologia. E provavelmente está pensando, ótimo, mais uma terça-feira normal nessa casa de gente maluca. E a piada final do Morty com o livro de biologia fecha muito bem, porque mostra que viver uma experiência não significa necessariamente entender a teoria. Ele evoluiu, morreu, renasceu, virou floresta, participou de uma revolução contra uma árvore-deus e ainda assim não quer estudar. Olha, gente, isso representa muitas pessoas por aí. Já na cena pós-créditos, nós descobrimos que os outros prisioneiros também conseguiram fugir e voltaram ao normal. Como exatamente? Bom, esse episódio não explica. Essa é uma crítica válida, a gente entende o que aconteceu, mas falta uma explicação melhor. Talvez a morte da árvore tenha quebrado o sistema e talvez o biodomo tenha liberado todos. Talvez os roteiristas tenham olhado para o tempo do episódio e falando, acabou assim, vai assim mesmo. Mas, pelo menos, a cena mostra que Rick and Morty não condenaram todo mundo para sempre, que já é um avanço pequeno, né? Mas mesmo assim ainda é um avanço no final das contas. Gostei bastante do episódio, ele é divertido, tem uma premissa criativa, visualmente funcional demais, brinca com evolução, reencarnação, religião, ecologia, interestelar, spore e ainda entrega boas piadas e tem um bom arco de revelação. Não é um episódio que muda completamente a mitologia da série, mas é um ótimo episódio solto. E pra mim isso é um sinal muito bom. Quando Rick e Morty conseguem fazer um episódio isolado, divertido, estranho, inteligente e visualmente marcante, a temporada está no caminho certo. Tá bom, gente? Eu realmente acho que essa está se tornando uma das melhores temporadas da série, porque está equilibrando com aventura crítica, piada, conceito, e esse episódio prova uma coisa, Rick e Morty ainda consegue pegar uma ideia absurda, tipo Rick and Morty virando amebas, brigando com uma árvore divina e transformar isso em uma história sobre evolução, violência, controle, sobrevivência e egoísmo. Ou seja, uma aula de biologia que você nunca teria na escola, porque no máximo o professor ia mostrar uma célula no microscópio e não ia ter um velho bêbado tentando derrubar Deus com um exército de primatas. Mas me conta, você gostou do episódio? Acha que a 9ª temporada está realmente entre as melhores ou eu tô sendo enganado pela seiva misteriosa da árvore? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua teoria. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, dá um hypar, se inscreve no canal Entre Dimensões e ativa o sininho, porque aqui a gente vai continuar viajando pelo multiverso e analisando Rick and Morty, teorias, episódios e tudo aquilo que faz a gente perguntar.
porque eu estou levando tão a sério um desenho e que um garoto vira floresta?